o que é autoconhecimento? O que é isso? Uhum. Sim. Bom, o autoconhecimento é você saber sobre você. É você conhecer você. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Conhecer você. Vamos pensar, olha só. Você tomar decisões, fazer escolhas, porque é isso que a vida pede pra gente O tempo inteiro. em todas as faixas O etárias, tempo né? inteiro. Sem saber quem é você. Uhum. Você está falando uma coisa que parece óbvia, mas não é. Né? Quem está nos ouvindo, por exemplo, deve estar, peraí, mas eu sei que eu sou, no meu caso, né? Um homem negro, eu sei que sou homem. Então, parece óbvio que a gente sabe quem a gente é, mas é muito curioso que não é tão óbvio assim. Pois é. Tem muitas dimensões sobre mim que eu não conheço, né? Que eu desprezo, que eu ignoro e que acabam, essas dimensões que eu ignoro, são elas que acabam influenciando muitas vezes, né? Minhas emoções, minhas escolhas, meu comportamento de um modo geral. Você, como Gestalt terapeuta, como é que você explica isso? Como é que uma pessoa pode chegar, por exemplo, à fase adulta da vida, 25, 30 anos, 40 anos, e não saber quem é? Como é que isso é possível? O que faz com que uma pessoa não se conheça? Bom, o que eu percebo é que quanto mais a dor emocional é intensa, mais a pessoa olha para fora. Como é que é isso? Fala um pouquinho mais. Isso é bastante interessante. É. Quanto mais a dor emocional é intensa, Isso. Quando a você pessoa tem tende a olhar para para fora ao invés de fora, olhar para não para dentro. si, Como é que é isso? não é? Todos nós temos a nossa história de vida, não é? Sim. E a dor é inerente à vida, não é? Temos as fases, os problemas, Não se enfim, escapa disso. não é? E quanto mais intensa essa história e as dores que eu venho carregando, não é? A tendência do ser humano não terapeutizado é olhar para fora. Por quê? Porque ele é a vítima da dor. Sim, quem está sofrendo Não é é ela, isso? né? Ela quer saber de onde vem. Isso. Então, é olhar para onde? Para as pessoas, quem está causando, contexto, enfim. Não é olhar para si. E aí, eu não me conheço, não é? Porque se eu não olho a minha dor, se eu não encaro a minha dor, se eu não busco dentro de mim o que está causando essa dor de fato em mim, não é? Eu não tenho conhecimento sobre mim. Sim, a tendência natural que você está dizendo é que as pessoas olhem para Para fora, fora. buscando fora o motivo, Respostas. buscando respostas. É isso. Quando a pessoa chega na psicoterapia com a dor muito intensa, ela não fala da dor dela. Ela fala dos outros. A minha mãe, o meu pai, o meu marido, Ela o nunca... meu filho. Sim. A referência é sempre É externa, sempre né? fora. O lugar de vítima. Será que não tem... Eu vou usar um termo aqui. Não somos lacanianos, nem eu nem você. Não. Mas um Bom, lacan... a Gestalt tem base na psicanálise, não é? Tem, Mas, sim. Dialoga. E Lacan é complexo. É bastante. Mas um lacaniano diria assim que o indivíduo, ele acaba tendo um determinado gozo nesse lugar de vítima. Ele não fica nesse lugar de vítima por vaidade. Ele goza nesse lugar, né? E uma outra coisa que eu queria colocar também é assim, a sociedade também não nos ensina a reverter esse movimento, né, Rosa? Não sei se você concorda. Eu não consigo lembrar de uma outra instituição social, de um outro espaço da sociedade que nos convide, desde a infância, por exemplo, a fazer esse movimento. A gente é sempre, eu concordo com você, a tendência natural é olhar para fora mesmo, é culpar,
Deus e o mundo para fazer. É só 2 pessoas, né? Deus e o mundo. Só. Mas, Rose, tem coisa boa acontecendo atualmente. Eu trabalho em escola, tá? Certo. Trabalho em escola. E Um ambiente riquíssimo, não é? é um laboratório, né? Um laboratório. E na escola, a gente está falando agora, como psicólogos escolares, nós estamos falando muito, eu estou dizendo agora porque é coisa nova mesmo. Sim. Nós estamos falando muito em educação socioemocional. Ensinar as crianças português, matemática, geografia, ensinar a cultura científica, mas ensinar também a desenvolver emoções. E dentro desse programa de educação socioemocional, a gente tem falado muito em autoconhecimento. Olha só, que coisa boa. Um dos pilares, são 5 grandes pilares da educação socioemocional. O primeiro deles é autoconhecimento, o segundo é autogestão. Então, eu só consigo, por exemplo, gerir, controlar a raiva, controlar a ansiedade se eu me conhecer. Sim. Essa questão que você está colocando. Então, Uhum. eu estou apenas citando isso para deixar um facho de esperança. Sim, sim. De que esse quadro pode mudar. Mas na minha experiência, na sua experiência com certeza também, a gente não viu isso, né? Eu não vi isso Não. na escola. Geralmente quem nos chama a esse olhar para dentro de nós mesmos é a psicoterapia. Isso. Bom, no ambiente de escola, realmente, né? Não. Agora, eu fui... Nem em escola, nem em casa, a família. Pois é. Em casa, eu tive um espaço. Sim. Não é? Porque a minha mãe era psicóloga. Sim. No início da psicologia aqui no estado. Uhum. E isso fez com que o espaço abrisse para a psicoterapia, que é o maior caminho para o autoconhecimento. Existem outros. A psicoterapia. Sim, Concordo. eu acredito. Não, eu também. É o maior. Também. Não é? Mas existem outros espaços, não é? Para se desenvolver isso, para se conhecer. Mas, enfim, então, eu tive esse celeiro. Em casa. Em casa. Eu vou dizer de outra maneira. Você deu essa sorte. Sim. Você deu essa sorte. Pois Teve uma mãe que fez isso por você. Como é que a sua mãe fazia isso? Me levando para psicoterapia. Muito jovem. Como assim? Me colocava para fazer terapia. Eu já muito jovem. Era adolescente. Mas, e você ia, assim, mesmo sem a vontade? Como é que é? Como é que acontecia isso? Não era sem vontade. Ela chamava e aquilo... Você me sentia bem. Se sentia bem. E aí você começou a fazer terapia com 15 anos? Comecei a fazer terapia com 11 anos. Jura? Como é que foi esse processo? Pois é. Bom, para mim foi muito rico e foi base. Uhum. Não é? Foi base. Base no sentido não de autoconhecimento, porque eu não tive tempo para isso, na faixa etária muito verdinha. não favorecia, muito mas verdinha. base para abertura dessa possibilidade. Mas quando sua mãe, lá com 11 anos, quando sua mãe disse assim, Rose, pega aqui na minha mão, bora pra psicóloga. Que justificativa ela deu? Você estava com um problema, alguma questão? Às vezes, não é a coisa da infância, da adolescência, pré-adolescente, as dúvidas. Então, vamos lá. Ela quis que você fizesse. Vamos lá. E você começou a fazer. E qual foi o benefício? Não, eu tô... O benefício foi justamente esse, foi abrir em mim essa possibilidade. Então, eu cheguei na vida adulta já pronta. Não, quero me conhecer. Isso existe e eu quero para mim. Você é uma exceção felicíssima. E aí eu fui fazendo terapia, vários processos durante a minha vida, não é? Sim, claro que não foi ininterrupto, teve fases que sim. eu dei parada e tal, mas isso me ajudou muito na prática. Claro. Na minha prática profissional. Claro. Muito, E como muito. ser humano, de um modo geral, porque você começou com 11, né? Sim. 11, pré-adolescente, entrando na adolescência. Tem gente mais confusa, tem gente mais errática do que um adolescente. Não é isso? Rebelde, algumas rebeldias. Exato. Vamos lá resolver essas rebeldias. Isso, e você lá fazendo terapia, aprofundando seu autoconhecimento. Pois é. Imagino que deva ter sido fantástico. Tanto é que você se tornou terapeuta. Você faz essa relação, você decidiu ser psicóloga porque você estava fazendo terapia? Eu sempre me encantei pela psicologia. Tinha esse Acho fascínio, que a minha né? mãe, de certa forma, foi um modelo para mim. Sim.
Sua mãe ainda está aí? Sim, mas ela não atua. Não atua mais. Não atua mais. Sim. Porque ela foi abrindo espaço para eu conhecer a psicologia. Entende? Desde muito jovem. Então, isso foi me chamando, foi me encantando, não é? Mas só que aí havia uma barreira, que era qual? Na época, não é? Psicologia não é um curso legal. Não faça psicologia. Tinha essa fama, é? Quem falava isso? Quem foi essa pessoa? Não faça psicologia, faça não outra é legal. coisa. Diziam que em termos de não tinha, retorno financeiro. Porque não tinha campo, Sim, né? sim, Tinha essa sim, coisa. sim. A minha mãe é da 2ª turma de psicologia do Estado. Década de 80, eu imagino. 70, 80, 70. É outro contexto. Entende? Não tinha uma. Então, não Sim. faz psicologia. Mas aí ela eu fui fez, para né? outra. Pois é. E aí, acho que porque encontrava, né, as resistências e as Sim. dificuldades. E aí eu fui para outra área, mas sempre aquele olhazinho, olha a psicologia. Ela foi colega de Afonso Lisboa? Ai, não sei. Não Você me sabe. pegou. Bom. Mas eu vou perguntar para ela. Tá. Afonso Lisboa. É uma pessoa que também é desse período, formou-se também, é uma das primeiras turmas do SESMAC, e trabalhou com Gestalt terapia também há muito tempo, teve parceria com Carl Rogers, tem um livro escrito em parceria com Carl Rogers, e é desse período também, né? Numa época em que em Maceió só tinha o SESMAC. Sim, Né? sim. Só tinha o SESMAC. Sim. Mas aí você fez uma incursão na administração primeiro. Isso. Né? Isso. Aí eu fui para outra área Sim. administrativa, né? Mas enfim, mas sempre com aquela portinha assim entreaberta. Eu vou voltar. Volta para aquele ambiente, para aqueles livros. E você conjuga a psicologia com a administração? Não. 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 Você Eu deixou a encerrei minha administração carreira na área administrativa. para ser psicóloga. E falei, agora eu vou fazer psicologia. E aí eu fiz Sim. psicologia, terminei e já comecei a atuar. Muito bom. E estou extremamente realizada. Que coisa bonita de ouvir. Que bom, que bom. Eu acho legal isso tudo que você está dizendo, porque tem tanta gente, Rose, a gente está falando aqui sobre autoconhecimento, né? Isso. Tem tanta gente que tem essa consciência e que eu sou professor de psicologia. E é muito comum uma pessoa chegar no curso... Bom, tem muito professor que faz essa pergunta. Eu não gosto muito, não, de fazer essa pergunta no primeiro dia de aula, né? Sim. Por que você decidiu fazer psicologia? Tem essa pergunta. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não faço aos meus alunos. Respeito quem faz, mas eu não faço. Mas a gente ouve os relatos, né? Sim. Eu vim fazer psicologia. Tem desde aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer psicologia porque eu acho uma profissão linda para ajudar os outros, né? É uma coisa quase religiosa. Uhum. E tem também aquela pessoa que diz, não, eu vim fazer isso para me conhecer melhor. E aí essa pessoa eu sempre confronto. O lugar de se conhecer melhor é no consultório. Né? E você, Sim. eu estou dizendo isso porque você começou esse processo antes. Sim, Né? sim. O que me encanta na psicologia é porque eu gosto de gente. Sim. Entende? Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. E aí eu quero entender essas pessoas. Sim. Porque eu gosto tanto que eu quero entender. E aí eu vou para onde? Eu vou para as emoções, que é o que rege a gente. Mas bora lá, essa afirmação, eu gosto de gente, que é uma afirmação bonita, né? Uhum. Altruísta, ela já não é fruto de um processo de autoconhecimento? Não é uma conclusão a que você chegou nesse processo? Sim. Meu negócio é gente. Sim, claro. As emoções me atraem. Sim. Entende? Pois é. Porque nem todo mundo gosta de gente, né? Pois é, por isso que eu falei, eu gosto de gente. Porque, por Sim. exemplo, tem pessoas que formaram comigo e que trabalham em áreas administrativas. Outras áreas, sim. Formaram Em psicologia. e não estão na psicologia. Não, porque não gostam de gente. Sim. Eu quero a formação, mas para outras situações. Mas eu não quero estar em contato com pessoas, com dores, não. Uhum. E ok. Claro. Não é? Não tem nada errado, não, com isso. Ok. É bem legal, inclusive, que a pessoa chegue a essa conclusão, né? Uhum. Porque aí ela não vai se forçar a permanecer nesse lugar, né? É legal. Parece assustador, eu não gosto de gente. Não, pelo contrário. Não. Ela não sendo uma psicopata. Tá bom demais. É curioso, mas o
o psicopata, eu ia dizer assim, o psicopata gosta de gente. Não, não gosta. Ele gosta dos contatos. Não é que ele gosta das pessoas, né? Mas ele gosta. O psicopata não é um antissocial, no sentido assim de não... É antissocial, mas não no sentido daquela pessoa que quer viver isolada, né? Você acha que... eu estava lembrando o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, há uns 2 dias atrás, uma pessoa com mais de 30 anos. Sim. E a gente estava conversando e eu perguntei para essa pessoa, você é feliz no seu trabalho? Não foi numa situação de terapia, foi numa conversa informal. Sim. E essa pessoa disse, eu gosto do meu trabalho, mas eu tenho vontade de mudar. E aí eu perguntei, mas por quê? E a pessoa disse assim, porque eu não tenho certeza se eu fiz a decisão, se eu tomei a decisão correta. Veja que curioso. Essa Sim. pessoa tem mais de 30 anos, está exercendo uma carreira formal, pública, funcionalismo público, e tem essa necessidade de mudar de trabalho. Quando eu perguntei, essa pessoa respondeu, é porque eu não tenho certeza se eu tomei a decisão certa. Ou seja, ela está no automático, né, Rose? Aí veja, qual o nível de autoconhecimento de uma pessoa? Exato. Não é? Exato, Que não sabe exato. ali, não sei se é isso, eu não sei para onde eu vou. Ela está puxada pela necessidade pura e exclusivamente, né? Porque ela chegou a essa altura e ela não está ainda pensando em mudar. Mesmo com uma carreira sólida. Né? Isso é muito sério. Sim. Né? Isso é muito sério. Porque autoconhecimento, a gente pode entender que ele está vinculado com a felicidade. Quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu conheço a mim mesmo, eu vou tomar melhores decisões. Isso. É assim que funciona? Sim. Porque quando eu me conheço, eu passo a tomar a fazer escolhas mais assertivas. Que tem a ver comigo. Porque eu sei quem eu sou. Sim. Eu sei para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Uhum. Não é isso? É como se fosse um mapinha interno. Entendo. Não é isso? Entendo. Vamos vincular isso com os relacionamentos? Voltando. Vamos voltar. Rose, será que é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de fazer boas escolhas amorosas? Por que é tão difícil acertar? Porque que... E tem gente, vou usar aqui um termo do senso comum, tá? Tem Sim. o tal do fenômeno do dedo podre. E tem gente que mistifica isso. Eu tenho o dedo podre mesmo. São aquelas pessoas que sempre se relacionam com pessoas com o mesmo perfil. Perfis, às vezes, tóxicos, problemáticos, abusadores. E ela repete. Sim. Isso é falta de autoconhecimento? Olha só, quando existe essa busca por um padrão adoecido de relacionamento, né? Isso tem uma ligação direta com o meu contexto familiar, não é isso? Porque não é lá que no início eu entendo o que são os sentimentos. As primeiras experiências emocionais marcantes são lá. No ambiente familiar. Sim. E aí, se eu estou numa família disfuncional, com pais que têm um relacionamento, não é? Com um padrão adoecido, eu entendo que é assim. Que amor é isso aí? Isso. E aí, como é que eu vou quebrar esse padrão lá na frente? Com autoconhecimento. Por isso que a minha frase autoconhecimento é poder no sentido de você se empoderar de você. De você mesmo. Você ser o autor da sua história. Olha, tá, ali foi dessa forma, mas eu não quero repetir isso. Eu quero quebrar isso. Quero fazer diferente. Mas para fazer diferente, eu tenho que ter um outro modelo. Qual é esse outro modelo? Sou eu. Sabe aquela história do... eu faço assim porque eu puxei a minha mãe. Sei. Eu faço assim porque eu puxei o meu pai. História de puxar. Não é? Não tem essa história de puxar, não é? Tem, puxar. Na verdade, você aprendeu, não é? E quando você se abre para o autoconhecimento, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir separar o que é seu e o que é dele, do seu pai, da sua mãe. Não é? O autoconhecimento te dá essa clareza. Por quê? Porque o que é seu não dói. Uhum. Não é? Mas quando você está com o sapato do número do outro, seu pé vai doer.
Quando você está repetindo um comportamento, porque puxou, sem saber o que está fazendo ali, naquela situação, isso vai provocar dor. Uhum. Eu fico pensando como é que a pessoa faz para descobrir uma coisa dessa sem terapia. Pois é, né? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas viagem é uma ótima forma de se autoconhecer. Externo. Sim. Fora. Né? Ver coisas e tal. Isso. E também porque, geralmente, você não viaja só. Sim. Se você viajasse só para ficar contemplativo, reflexivo, Ainda ia, né? ainda poderia ser, não é? Sim. Mas, na prática, geralmente não é isso que ocorre. Não é? É desenvolver a espiritualidade. Ok, ótimo. Isso é maravilhoso. Sim, não é? Sim. Mas isso não é se autoconhecer. Não é suficiente, não é sim. Pois é. Não é?